Queridos, ontem o Senhor me ministrou uma palavra que não ela já é conhecida, eu já preguei uma vez ela aqui na IPAM há muito tempo, mas eu acho que tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo como igreja e também nós como IPAM e como indivíduos. E eu vou usar como base para essa meditação nessa manhã o Evangelho de Mateus, capítulo 3. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 10 em diante. Evangelho de Mateus. Quero falar um pouco sobre limpar a eira. Limpando a eira. É tempo de limpeza. É tempo de faxina. E eu sei que fazer faxina, uma coisa, eu não sei vocês que estão aqui, pastor Danilo talvez. Eu lembro que lá em casa, quando eu era garoto, era moleque, criança, André, tinha a limpeza normal do dia a dia, né? Eu tinha uma obrigação, um dever. Limpar o banheiro com aquela escovinha, limpar o vaso, né? Com aquela escovinha, jogar a lixeira no saco de lixo e jogar o lixo na lixeira, né? Tinha que sair de casa, tinha uma caçamba de lixo lá no Juramento, que ficava lá, e a gente tinha que caminhar até lá e jogar esse lixo na caçamba. Toda casa tem a limpeza do dia a dia, que é o quê? Varre a sala, varre o quarto, arruma ali, tipo aqui, lava a louça. Mas tem o dia da faxina. Quem lembra, né? Vocês lembram? O dia da faxina, normalmente era um dia que a gente não queria ficar em casa. Mamãe falava, sábado vai ter faxina. A gente arrumava o ensaio, arrumava um monte de coisa, arrumava dormir na casa do amigo de um dia para o outro. Mas tinha dia que não tinha como fugir, não. É o dia da faxina. Tira os móveis de lugar, coloca a cadeira em cima da mesa, virada assim, quem lembra? Hein? Lembra disso? Pegava a cadeira assim e virava assim, né? E botava em cima da mesa. Quem lembra disso? Devolver a cadeira do Ded ali. Não pisei em nada. Tinha um dia da faxina. Arrasta guarda-roupa. Tira tudo. Às vezes botava no quintal assim, tirava, deixava. Aí vinha com a limpeza pesada. Jogava cloro, água sanitária, sabão em pó. Esfregava tudo. Esfregava basculhante e jato d'água. Era... Não é não, irmã B? Não, é a faxina. Que ela não é feita todo dia. Ninguém aguenta uma faxina todo dia. Por exemplo, faxina nos Estados Unidos é na nossa. Dura 1h30. É o normal deles lá, entra ali, limpou, passou um aspirador, jogou um produto, limpou no banheiro e tal. Por isso que tem gente que vai trabalhar de faxina, né, e faz 5 faxinas num dia, porque não tem o mesmo padrão que a gente aqui, porque não pode jogar água lá, tudo muito carpete, é diferente da gente. A gente tira nosso tapete, quando tem tapete, né, e joga a água e tal, e é um desconforto, porque mexe em muita coisa. Mas também depois que está tudo no lugar, você descobre coisas que você não precisava, coisas que estavam escondidas, coisas que estavam guardadas, coisas que você não achava há muito tempo. Eu não sei se você já passou por isso, de achar, por conta de uma faxina, achar uma roupa que você há muito tempo não via, achar um sapato, achar um objeto que você não encontrava, até o dia que fizeram a faxina. Quando você faz a faxina, você se livra de excessos, se livra de pesos que você não precisava ter ali, de coisas que ocupam espaço.
Todo mundo tem um quartinho da bagunça, que na verdade não vale de nada, na maioria dos casos. Porque tem pessoas que são acumuladoras. E vai falando ali, não, um dia eu preciso. Tem 30 anos que o sujeito tem aquele quarto fechado, imundo, sujo, e não usa nada do que está ali dentro. Raros são os que usam. Nesse texto aqui de Mateus capítulo 3, João Batista, ele está desenvolvendo o seu ministério. E o título aqui na NVI, o título do capítulo 3, ele é João Batista prepara o caminho. Você sabe que João Batista, filho de Isabel e Zacarias, também foi uma promessa de Deus. Deus havia prometido a Zacarias, tinha falado com Zacarias dizendo, olha, suas orações foram atendidas. E na verdade o anjo se referia a João Batista. Eles não tinham filhos. Zacarias e Isabel não tinham filhos. Isabel era prima de Maria, que viria a ser mãe de Jesus. Mas primeiro ela concebe, ela engravida primeiro que Maria. E aproximadamente 3 meses depois, Maria recebe a visita do anjo, dizendo, né, agraciada és tu, bendita entre as mulheres, você vai gerar um menino, em nome dele será Jesus, ele será o Salvador do mundo e tal. Você conhece a história, eu não vou falar sobre o nascimento, sobre a concepção virginal de Jesus, não. Eu quero falar da situação aqui em si. A promessa que era João Batista, e você sabe que eles se encontram, Maria vai visitar Isabel, e quando elas se encontram, o ventre delas recebem um movimento do Espírito Santo ali, o ventre é agitado quando Jesus encontra com João Batista ainda no ventre. Vai pegando. Há uma conexão do Espírito Santo já ali no ventre, tanto de Maria quanto de Isabel. Mas como diz, João veio para preparar o caminho. João não veio para falar a respeito dele. João não veio para promover um ministério dele. João não veio para montar uma carreira dele. João veio para preparar o caminho daquele que era maior do que ele, daquele qual ele dizia que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista começa a pregar no deserto. João Batista foi aquele que quebrou o silêncio de 400 anos. Você sabe que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um silêncio, há um mute do céu de 400 anos que não tinham profetas, ninguém ouvia Deus, e é como se o céu tivesse fechado. Não, Deus podia estar em silêncio, mas como diz a canção que a gente conhece, o silêncio de Deus não significa inatividade. Amém? O silêncio de Deus não significa que Deus não está agindo. Deus estava preparando, Deus estava gerando, e Deus estava aguardando o tempo certo, né? E, na verdade, alguns teólogos vão dizer também que não tinha quem buscasse a Deus naquele tempo, porque as pessoas estavam vivendo as suas vidas. Então, os profetas, que talvez já tivessem sido profetas um dia, não buscavam mais a Deus, não ouviam mais a Deus. Então, rolou um silêncio até que surge alguém que não era dentro dos padrões religiosos da época. Surge alguém que se vestia de maneira estranha. O cara se vestia de roupas de pelos de camelo, de couros de camelo. Ele andava pelo meio deserto. A dieta dele era de mel e de gafanhoto, mel silvestre e gafanhoto. E ele começa a pregar no meio do deserto, e o mais interessante é que um povo começa a ir até o deserto para ouvi-lo pregar. E o interessante, eu já falei isso sobre João Batista, é que João Batista não tinha um caderno de sermão como os pregadores têm, como eu tenho. João Batista não tinha um catálogo de sermões preparados, ele tinha uma mensagem: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então, se você fosse assistir João Batista pregar no culto das 10 da manhã, ele ia pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Se você fosse no culto das 7h30, você ia encontrar João Batista pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Se você fosse no culto de terça, de quarta, de quinta, de sexta, a mensagem era a mesma.
arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E naqueles dias surgiu João. Que dias? Dias esses, dias de silêncio. Naqueles dias Jesus já havia nascido, mas você sabe da fuga, né? Da fuga de Maria e José para proteger Jesus. E nisso, enquanto essas coisas estão acontecendo, enquanto Jesus está crescendo como criança, como adolescente, está se desenvolvendo, João já começa o seu ministério. Então, nesses dias, enquanto um está sendo preparado, Deus havia levantado João Batista para começar a pregar. E vamos ler aqui a partir do começo mesmo, no capítulo 3, que ele vai dizer, verso 3: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Aí vai dizer no 4 aqui, que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. A verdadeira mensagem, ela vai gerar confissão, ela vai gerar arrependimento, ela vai gerar uma mudança de atitude. Então as pessoas vinham, e voltando a falar, o sermão de João Batista não eram 7 passos da vitória, não eram os 5 pulos da conquista, não eram os 7 mergulhos. A mensagem dele era um papo reto: arrependam-se, abandonem o pecado, façam caminhos retos para o Senhor. Verso 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus, eram as seitas que existiam na época, fariseus e saduceus. Muita gente fala, aquele fariseu ali, querido, fariseus eles criam no que eram certo. Qual era o problema da maioria dos fariseus? É que eles não viviam o que eles pregavam. Mas o que eles pregavam em si era correto, o que eles acreditavam em si era correto. Porém, por isso que muita gente fala ser o fariseu, é porque na verdade era melhor chamar de hipócrita, porque eles não viviam o que eles pregavam. Mas vinham esses líderes até ele, para onde ele estava batizando. Você vê, caminhavam, queridos, alguns vão dizer que eles caminhavam 12 quilômetros para ouvir João Batista pregar no deserto. Cara, o pregador tem que ser bom, tem não? Me ajuda aí, pastor Léo. Para alguém caminhar 12 quilômetros para um deserto, sem BRT com ar-condicionado, sem metrô, sem van, nem bicicleta, para ouvir um cara esquisito pregando, né, Ded? Para ouvir um cara esquisito pregando, de repente sentado em cima de alguma pedra, alguma coisa, tomando ali um melzinho, comendo um gafanhoto ali que foi defumado ali. Não, tem várias vezes. Uns dizem que gafanhoto era uma planta, não, mas eu creio que tem lá um gafanhotozinho ali, ressecado, crocantezinho, molhado no mel. É uma dietazinha, é fitness. Né? Não vegano, porque tem um gafanhoto. Se for a planta, era, mas bom, vamos lá. E ouvi uma mensagem. Olha só o que gente, você sair da sua casa, caminhar 12 quilômetros para chegar e falar assim, raça de víboras. Ele falava isso aqui com os religiosos, que iam para lá criticar o que ele pregava, que ia para lá para avaliar se a teologia estava correta, se a homilética dele era boa, se a exegese dele era de acordo com o que ensinavam no seminário. Então iam com um espírito crítico. E ele, conhecendo essa turma toda, ele disse, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Porque eles se escondiam atrás dos seus títulos. E tem muita gente que acha que por ter um título ele está assim com Deus. Tem muita gente que porque desenvolve um ministério A ou B, ele tem intimidade com Deus. E ministério não significa relacionamento. Título não significa
relacionamento. Sentar na cadeira do meio da igreja, onde tem 47 mil pastores, e você está lá sentado no meio, não significa que você é o representante de Deus ou está assim com Deus. Era assim, para esses homens, João Batista tinha um discurso mais duro. E a gente sabe que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Eu vou repetir. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. O juízo de Deus começa de dentro. Verso 8: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aí olha o verso 10, é a partir daqui que eu quero ler com você. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aí eu acho interessante esse texto, porque João Batista, ele reconhece o seu lugar. Já viu gente que não sabe o lugar dela? Já viu gente? João Batista, ele entendia que o chamado dele ia até tal lugar, até tal ponto. Eu não vou passar daqui, e eu vivo bem com isso. Eu nunca serei o que o outro é, porque o meu chamado é esse aqui. Então, eu vou até aqui, o meu limite é até aqui. Eu fui chamado para desenvolver isso aqui. Ele diz isso aqui, ó. Olha só. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Eu vou até aqui. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí no verso 12, que aí eu falo da faxina, por isso que eu falei da faxina no começo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O dia da faxina chegou. Estamos nessa quarentena e eu creio que Deus também está fazendo. Parou a casa para fazer faxina. Parou a casa para queimar a palha. Parou a casa para separar quem é joio, quem é trigo. Parou o movimento. Vamos mexer nos móveis. Vamos botar a cadeira em cima da mesa. Vamos mexer no que você não queria. Tira o tapete. Arrasta o guarda-roupa. Vai lá nas entranhas da tua vida. Tem lixo que precisa ser tirado daí. A pá está aqui. A eira está aqui. Então é um momento de limpeza. Isso João Batista dizendo a respeito de Jesus, ele disse: eu só consigo levar vocês até esse nível, mas está chegando aquele que vai tirar vocês daqui e vai levar vocês a uma nova dimensão, a um novo nível, a um novo relacionamento, e só Ele pode fazer isso. E aí, só para a gente dar continuidade ao texto, e depois a gente volta aqui. Aí no verso 13 vai dizer: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Cara, que sensacional isso aqui. Imagina, mais um dia que João ia pregar a sua mesma mensagem. E de repente ele está lá pregando: arrependa. Ele diz: olha aí, sua raça de víbora. Olha aí, vocês aí que estão aí. Olha aí, conserta a tua vida, larga essa mulher que não é tua. Vai lá, isso, tu está traindo aí, tu está saindo com a esposa do teu irmão. Olha aí você que está fazendo, conserta, arrependa-se, está vindo o juízo de Deus. Jesus, está vindo um aí que é maior do que eu. E olha o seguinte, eu batizo para arrependimento, mas ele está vindo com fogo, com a pá, com tudo. Vai parar todo mundo na eira, conserta enquanto tem tempo, arrependa a sua vida. Nesse dia, tem um cara no meio da multidão ouvindo João pregar.
Eu tenho para mim que na hora que João disse, quem quer se batizar hoje? Quem quer se batizar hoje, faz uma fila aqui do meu lado esquerdo. Que eu vou batizar vocês e começa a vir. Vem o primeiro, batizo. Vem o segundo, batiza. Estou dando uma viajada aqui, tá, gente? Vem o terceiro, batiza. Vem o quarto. Lá para frente, quando ele vê alguém, ele fala e fala. O Espírito testifica, gente. O Espírito testifica. Quando Jesus entra na água, é a segunda vez que eles se encontram. Você não entendeu? André, aqui não era a primeira vez que Jesus estava encontrando com João. Era a segunda. Porque a primeira foi no ventre. E tinha água no ventre. E as águas se agitaram. Quando Jesus bota o pé na água, a água agita de uma outra maneira. Então ele viu, pera aí. Esse movimento aqui nunca aconteceu antes. Ele reconheceu. O Espírito testificou. Quando Jesus chega, ele fala, não. Olha só o que João diz. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que façamos isso para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz disse dos céus, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Eu imagino que Jesus estava naquele dia honrando a vida de João Batista. Jesus estava honrando a vida de João Batista. Tem para mim que o fato de Jesus entrar naquelas águas, sim, para cumprir toda a justiça. Na verdade, você precisa entender que o batismo não começa aqui. Já haviam rituais. O judeu até hoje tem rituais de batismo, tem rituais de purificação, onde ele entra na água para ser purificado. É um ritual. Oi? Mikvah. Para as mulheres que você está falando. Ok, mas o judeu tem esse ritual. Tanto é que quando você vai a Israel, nós vamos em alguns lugares onde existem até hoje bacias de purificação. Então eles entendiam a linguagem da água, a linguagem do batismo como purificação. Porém, João disse, olha só, eu só trabalho nesse nível. Mas depois de mim vem um que vai levar vocês a um outro tipo de batismo, a um outro tipo de relacionamento, a um outro tipo de experiência. Então, Jesus vai para também honrar a vida de João e dizer, João, eu quero honrar a tua vida diante de todos. E depois, mais para frente, um depoimento de Jesus a respeito de João, que não houve homem nascido de mulher maior que João Batista. João Batista era perfeito? Não. João Batista teve medo? Teve. João Batista foi preso, teve dúvida até a respeito de Jesus. É o seguinte, eu estou aqui preso, eu estou aqui nessa parada aqui, manda perguntar Jesus lá, se ele é esse mesmo que a gente estava aguardando, ou a gente vai ter que esperar outro. E Jesus, cheio de compaixão, fala assim, manda avisar para ele, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o reino. E abençoados quem não se envergonha do meu nome. Jesus responde a ele, fala para João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o reino. O carinho de Jesus com João, o carinho de Jesus com aquele que preparou o caminho. Quando João Batista é decapitado, Jesus fica triste, Jesus fica arrasado. Lembra, eles eram primos, havia
uma ligação, mas ainda por cima havia uma ligação espiritual por alguém que dedicou sua vida inteira para preparar o caminho para uma pessoa. Eu acho muitas pessoas que falam assim: eu dediquei minha vida toda a fulano. Quando você entender que você dedicou a sua vida a Deus, que você não está a serviço de homens, mas a serviço de Deus, eu digo no contexto religioso, no contexto espiritual, no contexto que nós vivemos como igreja, o teu reconhecimento vem do alto. Não faça nada procurando o reconhecimento do homem. João Batista tinha isso definido: eu vim para cumprir e para preparar um caminho para alguém que é maior do que eu. E quando você entende o teu lugar, Deus honra você diante dos homens. Deus honra você diante dos homens. Eu digo sempre: tira do teu coração a questão de ser refém de críticas e de elogios. Tem gente que é escravo da crítica e é escravo do elogio. Jesus venceu porque ele era livre dessas coisas. E Jesus teve maior compaixão e paciência. Imagina a situação de João. João Batista é um personagem que mexe muito com a gente, porque ele viveu uma vida inteira para preparar o caminho. E na verdade nós somos como João Batista hoje em dia. Nós somos como Elias hoje em dia e Eliseu. Vivemos não para nós, mas para preparar o caminho para o retorno do Senhor. E eu quero fazer das palavras de João Batista a minha palavra. Ele está chegando com a sua pá na sua mão, na eira, e essa faxina já começou. Olha, deixa eu te falar o que significa a palavra eira. Eira significa um pedaço de terra. Eira significa um espaço plano com um chão duro, de dimensões variáveis, aonde os cereais eram malhados e peneirados, depois de colhidos, com vista a separar a palha e outros detritos dos grãos de cereais. Então, há todo um caminho. Eu lembro, lá de 1 Crônicas, capítulo 13, Pastor Léo conhece muito bem esse texto, essa mensagem que eu já preguei. Foi o primeiro sermão que eu preguei na minha vida. 1 Crônicas 13. Quando Davi vai buscar a arca que estava na casa de Abinadab, por 20 anos, esquecida, por 20 anos, sem ser mencionada, por 20 anos. E o povo clamando pela presença e Abinadab com a arca dentro de casa. A gente sempre fala isso. Tem gente clamando por aquilo que você tem dentro de casa e você não valoriza. O povo clamava, buscava com intensidade por Deus. E a arca na casa de Abinadab, ele não estava nem aí para ela. Os seus filhos estavam ali, viviam ao redor da arca. Fizeram da arca, fizeram da presença uma coisa comum. Então pecavam, adulteravam, mentiam, roubavam, mas estavam na casa de Deus, estavam nos cultos, estavam em todos os eventos, estavam ali, mas não davam importância. E até que Davi, quando assume o trono, ele fala: eu preciso trazer a arca de volta, porque eu não consigo governar sem a presença, eu não consigo avançar sem a presença. E diz que ele faz uma grande festa, ele junta os líderes de toda a província, o lugar que ele estava reinando. Ele fala: vamos trazer a arca. O propósito era bom, o tempo era aquele. Mas diz o texto, e aqui eu quero linkar com esse texto aqui: chegando na eira de Quidom, os bois tropeçaram. Eu quero que você entenda que Deus também trabalha com limites. Deus vai deixando, vai caminhando. Só tem o seguinte: a ira vai chegar. A ira vai chegar. A ira chega para todos. A ira é quando Deus chega e fala: é tempo, é hora da faxina. A ira é quando Deus se levanta e fala: daqui não passa mais do jeito que está. Você tocou a sua vida até aqui de uma maneira, o seu ministério, você fez as suas festas, você fez os seus eventos, você fez as suas agendas, você fez tudo o que você queria fazer. Só que é o seguinte: o boi tropeçou na eira. Você fez uma série de coisas, mas aí não tem boi? Ok, mas
chegou aquele que tem a pá, chegou aquele que tem a peneira, chegou aquele que tem a condição de nos limpar por completo. Então, queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, Deus nos parou na eira. Deus nos parou na eira. Nós estávamos vindo cheios de gás, estávamos vindo cheios de planos, estávamos vindo cheios de projetos, estávamos vindo querendo fazer e acontecer e bombar e arrebentar, só que com certas coisas que estavam em nós, não era possível passar para a próxima dimensão. Não era possível passar para o nível do sobrenatural, para o nível dos milagres, para o nível de maior abrangência, ou de maior intimidade, do relacionamento do sobrenatural, que vai nos fazer viver o sobrenatural, porque onde há impureza, Deus não compactua, aonde há maledicência, Deus não compactua, aonde há intriga, Deus não compactua, aonde há irmãos contra irmãos, Deus não compactua, aonde há mentira, Deus não compactua. Eu estava ouvindo um desabafo do bispo T.D. Jakes, na madrugada de sexta para sábado, quando ele fala o seguinte: nós vivemos numa época onde as pessoas estão falando muito da graça, e a graça existe, a graça é verdadeira, a graça se manifestou entre nós, a graça é o próprio Cristo, a graça é favor imerecido, isso tudo. Porém, quando a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, tem uma palavra que acompanha a graça, que está sendo esquecida nesses dias. Ele disse: o verbo se manifestou entre nós cheio de graça e de verdade. Porque eu não consigo desfrutar da graça se não houver verdade na minha vida. Tem pessoas que dizem de uma graça, mas não tem verdade na sua vida. Então é uma graça falsa, é uma graça mentirosa, porque a graça verdadeira, ela vem acompanhada da verdade, e a verdade liberta, e a verdade quebra as cadeias, e a verdade transforma a tua vida, a verdade te confronta, mas a verdade te purifica. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu concilio o caminho com a verdade, aí eu recebo a verdadeira vida. Então não é só uma graça solta, não é uma graça isolada, graça e verdade. O lugar da eira é o lugar da graça, mas é o lugar da verdade. Tira a máscara, limpa a tua vida, limpa a tua língua, limpa o teu coração, limpa a tua mente, rasga para Deus. Seja verdadeiro com Deus. Verdade tem a ver com verdade em todos os sentidos. Verdadeiro com você, verdadeiro com seus irmãos, verdadeiro com Deus. Graça e verdade. É na eira que esse confronto acontece, é na eira que esse limite é estabelecido, é na eira que essa faxina vai acontecer. É onde nós estamos hoje, parados, mas não inoperantes. Parados, estamos sendo restaurados, porque a eira é o lugar de restauração. A eira é o lugar onde você tem que abrir mão de algumas coisas, porque é conforme você se comporta na eira que vai dizer se você vai para o próximo nível ou se tu vai para o fogo para ser consumido. Nossa, que palavra forte, pastor. Irmão, é o que a Bíblia diz. Você é joio ou você é trigo? Você junta ou você espalha? Você soma ou você divide? Você é aquele que vê o outro sangrar e passa de longe, como o levita e o sacerdote, ou você é como o samaritano, que mesmo tendo uma história de vida complicada, de rejeição, você aprendeu a caminhar num nível onde a graça e a verdade me libertaram. Não tem como viver graça sem verdade. A graça só produz efeito quando ela tem verdade.
E quando eu digo de verdade, Jesus é verdade sim, mas eu digo de você ser verdadeiro com você mesmo, reconhecendo os seus limites, reconhecendo que você precisa da misericórdia de Deus, reconhecendo, Senhor, eu falhei, eu pequei, eu errei, mas eu sei que eu estou na eira hoje, e eu não quero, eu sei que eu não posso ir para o outro nível, sem deixar essas sujeiras para trás. Meu Deus, tanta coisa. Mas o interessante é que eles estavam dentro do rio, e dentro do rio há um fluir. Rio tem a ver com o fluir do Espírito. Rio tem a ver com o movimento. Sabe? Querido, você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo hoje. Você não pode ficar de fora do fluir que Deus quer derramar e quer romper na nossa vida. Ei, não rompa com o fluir de Deus. Não rompa com o que Deus está fazendo. Não saia de fora do que Deus está fazendo. Ô meu irmão, você sabe que eu já disse isso várias vezes. E eu tenho orado, seja lá qual foram os teus planos, Senhor. Seja lá quais forem os seus planos. Seja lá o que o Senhor está fazendo, só não me deixa de fora. Limpa a minha vida por inteiro. Eu não quero ficar parado. Eu não quero, queridos, lá no texto de 1 Crônicas, capítulo 13, o lugar onde os bois tropeçaram era Eira de Quidom, significa lugar de separação e morte. Porque Eira era onde era lugar de limpeza. Quidom é aquele que atravessa como uma lança. Deus não se deixa escarnecer. Chega uma hora que Deus diz: basta. Basta de brincar com a minha presença, basta de brincar com a minha santidade, basta de viver uma vida falsa, basta de viver uma vida enganosa. Chega, daqui não passa. Estamos vivendo momentos e dias que serão surpresas para todos nós. Meu irmão, ou nós mudamos agora, ou nós seremos joio. Ou nós abraçamos, eu não vou nem ler nada do que eu preparei, eu já vou até terminar. Ou nós abraçamos a verdade, ou a gente olha para dentro de nós e chega e fala: Senhor, tem que tomar, irmão. Limpa o meu coração, Jesus. 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 Limpa, limpa, limpa. Limpa o meu coração. Limpa, limpa, limpa. Limpa o meu coração. Você pode repetir essa canção comigo? Na sua casa? Fala: Senhor, eu sei que eu estou na eira. Estamos todos na eira, porque uma hora o movimento tem que parar. Deus foi examinando de longe, examinando. Muita gente achando que estava bombando e agradando, e indo, e Deus fala: não. Para. Chegamos na eira. Vamos lá. Começa a colocar para fora, começa a limpar. Vou te dar uma oportunidade. Ou você deixa a pá remover, ou você prefere o fogo te consumir. Faz a escolha agora, irmão. Ou você deixa o jardineiro, aquele que cuida, aquele que tem a pá na mão, para limpar. Deus não quer perder você, Deus quer limpar você. Limpar a sua mente de pensamentos que te consomem. Limpar a tua alma, limpar o teu espírito, limpar a tua boca. É um novo comportamento daqui para frente.
A gente não vai voltar a ser o que era, porque o ser o que era deu no que deu. O que a gente era nos colocou onde nós estamos. Então é daqui para frente, é da eira para frente agora, irmos como trigo, sem palha, sem lama, sem sujeira, ir limpo,